Degradê perfeito é algo sonhado por todo barbeiro, como uma meta que deve ser atingida. Durante a nossa carreira, nós vemos várias técnicas, várias maneiras, várias receitas de bolo e nunca conseguimos chegar nesse resultado. Mas a partir de hoje, nessa jornada, a história vai ser diferente. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Mesa. Então seja bem-vindo à jornada Degradê perfeito. E se eu te falasse que é possível tu alcançar um resultado parecido com esse em pouquíssimo tempo, talvez 30 dias, talvez uma semana, tu acreditaria que é possível? Pode ter certeza que é muito possível tu chegar nesse resultado. Eu cheguei, diversos alunos chegaram. Portanto, seguindo o método Degradê perfeito, eu te garanto que em pouquíssimo tempo esse resultado vai estar ao teu alcance. E não importa se tu tem pouca experiência, se tu já tem uma certa experiência, mas ainda tem dificuldade em desmarcar zero, em desmarcar esta, fazer a transição do degradê, em talvez fazer um polimento de melhor qualidade, não tem problema nenhum. Através desse método, eu garanto que tu vai chegar lá. E tudo isso só é possível graças ao método Degradê perfeito. E pra ti que tá te perguntando o que é o método Degradê perfeito, de onde surgiu, o que tem esse nome, eu vou te explicar um pouquinho, uma breve história, o porquê que eu criei esse método, porquê que eu fui atrás, quais as dificuldades que eu também tive lá no começo. Então eu criei o método porque eu tinha a mesma dificuldade que vocês. Eu ia nos cursos, eu ia nos workshops, fazia curso prático e sempre via o pessoal me passar uma receita de bolo, como se fosse uma fórmula já pronta, que eu só ia poder utilizar aquele tipo de método naquele determinado tipo de cabelo. E quando não chegava aquele tipo de cabelo na barbearia, eu me perdia todo, não conseguia fazer, não conseguia aplicar naqueles trabalhos. Então eu fui fazendo alguns cursos, e como eu falei pra vocês, eu sempre via essa questão da receita de bolo, e eu vi que eu fazia muitos cursos, mas não fazia o curso certo. Tinha que procurar o profissional correto para me passar realmente essa visão, me passar uma metodologia para que eu entendesse o que é o degradê. E até então eu não tinha achado. Nessa jornada de busca por uma técnica que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia, que eu conseguisse melhorar ainda mais o meu corte, e que eu conseguisse aplicar também em qualquer cabelo. Fiz curso em Londres, fiz a Tony Guy, fiz curso no Brasil, Pivot Point, fiz cursos com diversos barbeiros que são referências, e até então eu só pegava algum detalhezinho que me ajudava de alguma forma. Ainda assim não me dava uma técnica definitiva de degradê, que eu conseguisse aplicar em qualquer cabelo. Foi aí que eu percebi que depois de todos esses cursos que eu fiz, depois das frustrações que eu tive no meu dia a dia, eu deveria criar o meu próprio método para fazer degradê. Então foi aí que surgiu o método Degradê perfeito, mesmo no começo eu não tendo dado um nome para ele. Conforme eu fui criando o meu próprio método de realizar degradê, eu fui crescendo profissionalmente. Aí me surgiu a oportunidade de trabalhar na La Mafia Barberia, que é a barbearia que eu trabalho hoje. Fui crescendo, fui conseguindo melhorar também a qualidade do meu corte, fui sendo reconhecido pelo meu corte, pela qualidade técnica que eu estava tendo, mesmo sem eu saber que tudo aquilo ali estava vindo através do método que eu tinha criado, mesmo ainda não tendo dado um nome para ele, né? Eu fui crescendo. Logo que eu entrei na La Mafia, eu entrei como um folguista. Eu era folguista. Pra quem não sabe o que é um folguista, é o cara que trabalha na bancada dos outros profissionais. Pra mim esse começo foi bem difícil. Não foi fácil como muita gente acha que foi. Depois desse início, pela minha técnica, eu já estava melhorando e tal, através do método que eu tinha criado. Eu fui crescendo dentro da rede. Depois de 5 meses, eu me tornei um dos educadores. Para quem não sabe, a La Mafia tem 30 unidades, onde a gente precisa ter um foco na padronização muito forte. E eu fui nomeado um dos educadores, onde a gente faz essa padronização da rede. Assim como eu tinha mais uns 6 profissionais e tudo mais, na época, em pouquíssimo tempo, eu consegui me igualar com esse pessoal. Acho que talvez pela busca que eu estava tendo pelo conhecimento e muito pelo método que eu tinha criado. Então depois desses 5 meses que eu fui tendo, e o meu corte ainda continuou melhorando, eu sempre continuei na busca por melhorar o meu trabalho, melhorar o meu corte. Eu tive um reconhecimento ainda maior, que eu fui nomeado o responsável técnico pelas 30 unidades da La Mafia, onde eu ministrava o treinamento técnico para todos os barbeiros que eram os responsáveis técnicos. Então eu era um responsável técnico, depois me tornei o cara que ministrava os treinamentos para os responsáveis técnicos. Então, indiretamente, eu devo tudo isso ao método que, quase que sem querer, através daquela busca, daquela dificuldade que eu tinha, eu consegui ter todo esse sucesso em pouquíssimo tempo. Através daquela dificuldade técnica que eu tinha, aquela dificuldade de desmarcar o degradê, de fazer a transição, sempre ficava uma marquinha, o degradê não conseguia deixar quadradinho o cabelo. Graças a tudo isso, eu tive uma ascensão profissional e fui visto como uma referência técnica, onde estava ministrando treinamento para os responsáveis técnicos. Então, graças ao método, tudo isso que eu conquistei foi o método que me proporcionou. E como a maioria de vocês também está nessa busca por esse conhecimento, por ter essa ascensão profissional, hoje eu estou aqui para compartilhar esse método com vocês nessa jornada. Aí muitas pessoas vão se perguntar, mas por que tu quer compartilhar esse conhecimento comigo, Marcos? Bom, depois que eu comecei a trabalhar com o YouTube, comecei a trabalhar com o Instagram, comecei a trabalhar com meus cursos, quem já fez curso comigo sabe, eu já falei diversas vezes disso,
eu não vejo como trabalho, vejo como uma questão de compartilhar mesmo conhecimento. Essa questão de educação para mim sempre foi algo que eu levei muito a sério. Então, quando eu vejo que eu consigo mudar uma vida através desse conhecimento que eu compartilho, como a minha vida mudou. Eu vim de uma família humilde, morei na vila, morei na favela a vida inteira e graças a Deus consegui, hoje em dia tenho uma vida muito boa através de tudo que eu conquistei. Então toda vez que eu consigo compartilhar isso com a galera, isso pra mim é uma felicidade muito grande através das mensagens que eu recebo. Quando eu vejo realmente que a gente consegue mudar a vida de uma pessoa através da palavra, através da técnica que a gente fornece pro cara, que consequentemente ele vai ter uma cartela de clientes maior, vai ter um faturamento maior dentro da barbearia. Eu decidi fazer isso de uma forma que eu conseguisse alcançar o maior número de pessoas com a minha arte, com a técnica que eu busquei nesses últimos anos. Mas ainda assim tu deve estar te perguntando, por que eu devo acreditar que esse método realmente funciona? E como que eu posso garantir para ti que qualquer pessoa consegue aplicar esse método no dia a dia? Eu garanto para ti que eu consigo, porque eu já vi isso acontecer centenas e centenas e centenas de vezes com os meus alunos nos cursos, nos workshops, através das mensagens que eu recebo, como eu falei para vocês. Muda a vida realmente das pessoas através dessa técnica. Mas isso não adianta eu só falar. Eu preciso mostrar isso para vocês, mostrar na prática que tem como tu controlar tudo que tu tá fazendo desde o início do corte, desde a parte de organização até a parte de polimento final do degradê. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma pessoa que foi um dos primeiros alunos, que se vocês buscarem lá no YouTube, no canal Barbeiro de Sucesso, a nossa primeira aula de corte, primeiro comentário do canal é dele, que é o André. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André Peterson e tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês tudo que eu aprendi sobre degradê com o Marcos Messa, tá? O Marcos tem o método degradê perfeito e quando eu comecei eu tinha muita dificuldade de fazer degradê, era a coisa que eu mais sofria, era ruim de tirar marca e eu me dediquei, estudei, fazia cursos e o resultado ele ia evoluindo aos pouquinhos, parecia que cada um explicava de um jeito sem ter um sentido, sabe? Parecia que sabia fazer aquilo ali, mas ninguém sabia realmente explicar como chegar naquele resultado. E depois de batalhar bastante, assim, eu tive a oportunidade de aprender com o Marcos como começar um degradê, como estruturar, a forma como ele trabalha. É diferente quando a gente tem um método para aprender, né? Parece que aquelas dúvidas de, pô, nunca consegui tirar uma marca perfeita. Quando eu tirava uma vez a marca, depois talvez no mesmo cliente eu não conseguia. E ia fazer outros clientes e não conseguia também. E tudo isso acabou quando eu aprendi como fazer o degradê da forma como o Marcos me ensinou. E hoje, inclusive, eu posso estar dando cursos e passando isso à frente também. Inclusive, eu ensino para muitos alunos o que eu aprendi com ele. E talvez se eu não tivesse aprendido daquele jeito, eu até hoje estaria batendo cabeça para conseguir finalmente tirar aquela marquinha do degradê. E com certeza muita gente foi impactada por ele, com essa forma de se trabalhar o degradê, né? Acabando com as dúvidas, acabando com aquele problema na hora de atender o cliente, né? E como ele passou esse conhecimento para outras pessoas também, outras pessoas assim como eu compartilharam também, e muita gente hoje pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil usam o mesmo método de trabalho que o Marcos ensinou e que outras pessoas foram replicando. Eu acredito que a forma como ele explica o degradê, não existe forma melhor e foi isso que mais me ajudou a fazer aquele degradê limpo, aquele degradê sem marcas, fazer uma foto top pro Instagram que não fique aquele degradê com aquela marquinha da zero, que na hora de tirar foto é difícil. Tudo isso eu pude trabalhar e aprender junto com ele. Para mim foi uma transformação muito grande, porque eu realmente tinha muita dificuldade no degradê. Vou deixar para vocês verem um exemplo, como era o meu corte de cabelo e como eu tinha dificuldade para tirar as marcas do degradê, distribuir bem eles. E um método realmente que ensina isso é o método degradê perfeito. Se liguem nos resultados que ele tem utilizando o método. É realmente incrível o que ele vem fazendo. Conseguiu aquele degradê espetacular, aquele degradê mais low fade, não tem mais dificuldade de fazer, aquele high fade fica muito sombreado. Conseguiu também se tornar uma referência técnica, através da técnica que ele aprendeu diante do método. E hoje em dia, através de toda essa técnica que ele recebeu, que a gente forneceu, ele também é uma referência técnica, ele ministra cursos, ele também forma diversos profissionais. Isso também é possível para vocês. Garanto para vocês, vocês vão conseguir chegar no resultado como o André chegou, como também o Douglas chegou nesse resultado. Fala gurizada, tudo certo? Então aqui é o Douglas, barbeiro da Tectios. Eu só vim aqui falar um pouquinho sobre o curso que eu fiz com o Marcos, né? De degradê e técnicas de corte. E dizer que vale muito a pena, vocês que estão fazendo ou que vão fazer, façam, porque vale muito a pena. Ele não ensina apenas um passo a passo de degradê e tudo mais. Ele ensina tipo uma forma, sabe? Um método. Meio que tu melhora, meio que tu entende degradê, sabe? Não é só um passo a passo e tudo mais. Vai abrir a mente de vocês. E é isso aí, gurizada. Valeu, tamo junto e vamos lá. Mostrar pra vocês
a evolução que o Douglas teve. O Douglas já esteve presente em vários cursos comigo, já observou o método diversas vezes, então olhem os resultados que o Douglas teve também. O Douglas, que além de aluno, também já foi nosso modelo diversas vezes, então é um cara que tem uma frequência grande aí no canal e também aqui no curso, então olha o resultado do Douglas. Como o Andrei e o Douglas, a gente também tem vários exemplos de pessoas que conseguiram realizar o método, conseguiram realizar um degradê perfeito no dia a dia, estão com faturamento lá em cima. Então eu garanto para vocês também vão conseguir realizar um degradê perfeito daqui para frente. Então, através dessa jornada que se inicia hoje, eu vou te mostrar como fazer um degradê de qualidade, todas as dificuldades que tu tem lá de desmarcar a aresta, que é a maior dificuldade da galera, é a aresta, é a região da zero. Eu tenho certeza que tu vai esclarecer essas tuas dúvidas. Então, através dessa jornada, eu garanto para ti, eu vou te fornecer todas as ferramentas que tu vai conseguir desmarcar a aresta, vai conseguir desmarcar a zero. E além disso, além do corte de cabelo, eu vou te mostrar toda a parte que o pessoal não mostra, que a gente faz antes de começar a realizar o corte. O degradê perfeito, ele começa antes de começar a cortar o cabelo. Vocês têm que entender que começa desde a parte de regulagem de máquinas, nível das alavancas. Você tem que saber que uma máquina ela tem que estar regulada de acordo com a outra. Todos esses detalhes vão fazer diferença no resultado final. E é isso que eu vim te fornecer hoje, nessas 4 aulas. Em toda essa jornada, eu garanto para ti, tu vai esclarecer todas as tuas dúvidas através das aulas aqui da Jornada do Degradê Perfeito. E as aulas vão estar acontecendo hoje, dia 7, dia 8, dia 9 e dia 10. É extremamente importante que você esteja presente em todas as aulas. Todas essas aulas, elas vão estar conectadas. E ao final dessas 4 aulas, ao final da jornada, tu vai estar recebendo o teu certificado de conclusão da Jornada do Degradê Perfeito. A gente vai disponibilizar um link onde tu vai acessar e tu vai poder baixar teu certificado da Jornada do Degradê Perfeito. Só que tu só vai poder acessar esse certificado, tu vai precisar de uma senha. E essa senha a gente vai disponibilizar 2 dígitos a cada aula. Então tu vai precisar assistir todas as aulas para te poder ter acesso ao teu certificado. E lembrando, gurizada, o certificado ele é muito importante, mas o conhecimento ele é muito mais importante do que tu ter um certificado. As senhas são 8 dígitos e a gente vai estar liberando 2 dígitos por aula, beleza? E na aula de hoje, a gente já vai estar disponibilizando o código aqui na tela. Então, fiquem ligados que daqui a pouco já vai ter os 2 primeiros dígitos. E como serão essas 4 aulas da jornada? Hoje nós vamos estar disponibilizando um mapa para você saber o que vai acontecer nessas 4 aulas. Na aula 1, a aula de hoje, a gente já vai estar disponibilizando para ti o que tu precisa fazer antes de tocar no cabelo. Muitas vezes os barbeiros, até os barbeiros mais experientes, eles esquecem de todo o conteúdo básico que tu precisa ter antes de ficar focando em técnica avançada, fica querendo reproduzir tudo que tu vê no Instagram e tal, e esquece do básico. Eu sempre falo, quem domina o básico, ele tá à frente de muita gente. Dá um exemplo para vocês do futebol, fazer uma analogia com o futebol. Não adianta eu pegar a bola, querer bater lá no ângulo ali, antes de saber nem dominar a bola, não saber passar a bola. Então, não adianta a gente pular processo, a gente tem que dominar o básico primeiro, para depois a gente partir para essa parte mais avançada. Já na aula número 2, a gente já vai entrar no corte de cabelo. Eu vou te ensinar como que a gente faz para organizar o corte de cabelo. Como que faz para te realizar as bases, região das arestas, região da preparar a shaver. Tudo isso aí eu vou te mostrar detalhado o que tu precisa saber e como que faz para te realizar isso no teu dia a dia. Já na aula número 3, eu tenho certeza que é uma das maiores dificuldades de vocês, que é a questão da transição do degradê. Transição entre as 2 bases. Sabe aquele cabelo que tu vai fazer, que tu começa, faz todos os processos certinhos e no resultado final ele fica muito escuro, ou ao contrário, ele fica muito claro, parece que tu subiu a zero até lá em cima. Nessa aula número 3, eu vou esclarecer todas as tuas dúvidas e eu garanto pra ti, tu não vai mais ter dificuldade em fazer transição do degradê, que o teu degradê vai ficar muito mais equilibrado, que ele vai ficar com uma transição mais limpa e tenho certeza que tu vai conseguir um resultado muito melhor pro teu degradê. Já na aula número 4, eu vou te ensinar como a gente vai finalizar o nosso corte. Como que a gente vai polir esse corte, como que a gente vai trabalhar ele pra gente divulgar o nosso trabalho. Não adianta aprender a fazer um degradê de qualidade, não adianta eu conseguir fazer aquela transição, eu já estou desmarcando a zero, e eu não conseguir vender esse trabalho pro meu cliente, ou para barbeiros, caso seja o teu caso aí de tu querer ministrar curso e tudo mais. Na aula número 4, eu vou te ensinar um pouco sobre fotografia, vou te ensinar um pouco sobre maquiagem capilar, vou te ensinar um pouco sobre o polimento final do corte. Então, não perca essa aula número 4, porque nessa aula número 4, a gente vai falar de segredos, de coisas que o pessoal não fala aí no Instagram, não fala no YouTube. A gente vai estar mostrando realmente tudo pra vocês, tudo que eu faço.
eu quero que vocês também saibam fazer. E já vou adiantar aqui que na aula número 4 vai rolar uma grande oportunidade. E para te saber que oportunidade é essa, que vai mudar a vida de muita gente, tu precisa assistir até a aula número 4. Então não perca nenhuma aula, assiste a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, que eu tenho certeza que tu vai curtir demais e vai mudar a tua vida através dessa jornada, beleza? Então vem com a gente. E a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre as máquinas que a gente vai utilizar para realizar todo o corte de cabelo. O que tu tem que entender é que a máquina não é um fator totalmente determinante no teu trabalho. Desde que a máquina seja uma máquina de boa qualidade, tu vai conseguir realizar o degradê de uma forma correta. Eu vou utilizar o All-Designer, tá? Poderia usar a Super Taper também, não tem problema nenhum. Eu utilizo lâmina Taper, tá? Mas não quer dizer que tu não possa utilizar uma lâmina Fade. Essa é uma particularidade minha. Tem muitos alunos que utilizam lâmina Taper ou lâmina Fade e o resultado é sempre o mesmo. Então, vai da particularidade de cada um. Não pense que vocês precisam exatamente da mesma máquina, da mesma lâmina para chegar no mesmo resultado. Tanto é que eu estou utilizando uma das máquinas mais simples aí da linha da UAL. Tem máquina aí, a Babyliss, que é uma máquina muito boa, tem até as Kemeis aí são muito boas, Endes, muito boa. Então, não é a máquina que é o fator determinante, e sim o método que a gente vai utilizar para realizar o degradê. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, esqueçam, tirem da mente de vocês que é só a máquina que faz a diferença. Não é a máquina que faz a diferença, mas sim a regulagem, assim o método que vocês estão utilizando. Às vezes o cabelo é um pouco mais difícil de cortar, mas tu consegue também trabalhar de uma forma correta nele, que tu vai conseguir chegar num resultado bacana. Digamos se tu jogasse futebol, tu fosse treinar com o Cristiano Ronaldo, tu ia preferir o quê? Treinar com ele, aprender a técnica dele, o método dele, ou tu ia querer receber a chuteira dele em casa? Eu ia preferir treinar com ele, aprender o método dele. Não estou dizendo que eu sou Cristiano Ronaldo, não me entendam mal, mas eu ia preferir aprender o método ao invés de receber somente o material. O material ele é muito importante sim, mas ele não precisa ser o mais top de linha, não precisa ser a máquina lá de 2, 3 mil reais, também não pode ser de muita baixa qualidade. Pega um material que tu consiga trabalhar tranquilo, que consiga aplicar a tua técnica da forma correta. Não precisa ser o mais caro, nem mais barato, pega um material ali mediano, já vai conseguir trabalhar muito bem, como o All-Designer que eu utilizo no meu dia a dia. E antes de vocês começar a tocar no cabelo, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz para que nossa máquina ela fique mais potente, para que a gente consiga regular ela de uma forma que a gente consiga aplicar o nosso trabalho, aplicar o nosso método da melhor forma. Eu tô até com uma fita aqui na minha mão, ó, uma fita Durex, todo mundo tem em casa, é uma coisa muito acessível. Até isso aqui, ó, eu utilizo para que a minha máquina fique melhor regulada. Isso é uma coisa que nem todo mundo mostra, é uma coisa que eu já mostrei alguma vez, mas não é todo mundo que viu. Então, isso aqui também faz a diferença para a gente conseguir regular a nossa máquina, que fique uma forma mais efetiva, ela fique mais silenciosa, ela vai vibrar menos e vai ter uma potência maior. Até isso faz a diferença se a gente pensa em detalhes, se a gente pensa naquele resultado final de degradê top. Então, se tu ficou curioso por causa disso aqui, vamos para a aula que tu vai entender para que serve esse Durex, beleza? Então, gurizada, vamos para as regulagens das máquinas agora. Eu recebo perguntas diariamente sobre como fazer um degradê de qualidade e tal, se as máquinas realmente importam, qual máquina é melhor, qual tipo de lâmina é melhor. E aqui estão as 3 máquinas que eu utilizo basicamente no meu dia a dia. A All-Designer, que é uma máquina que tem a lâmina Taper, por isso eu prefiro ela, tá? Vou explicar para vocês por quê. A Endes Slimline, que eu gosto muito dessa máquina porque ela tem uma anatomia bem diferente das outras, ela é uma máquina mais fininha e ao mesmo tempo ela é bem forte e bem rente também. E a Endes Shaver, né? Que é uma máquina que tem esses amortecedores aqui na lâmina, facilita bastante pra gente usar no dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês o porquê que eu utilizo essas máquinas e falar um pouco sobre regulagens, o que a gente tem que fazer para chegar num bom resultado do degradê. Para a gente fazer um degradê de qualidade, a gente sempre vai precisar... Vou começar aqui pela All-Designer, vou separar essas duas máquinas aqui. E muita gente pergunta o porquê que eu utilizo
essa máquina, tá? É uma máquina bem leve, ela não é uma máquina tão forte como uma Senior, por exemplo, como uma UAL 100 anos, mas é uma máquina bem leve. E como as máquinas da UAL elas não viciam a bateria, eu termino de cortar o cabelo de um cliente, eu já plugo ali na tomada de novo e ela tá sempre carregada, então ela acaba sendo uma máquina forte. Pra gente fazer um degradê de qualidade, a gente precisa, essa máquina aqui precisa desmarcar essa daqui e vice-versa também. Por quê? Se essa máquina aqui tiver muito rente e essa tiver um pouquinho mais alta, eu não vou conseguir desmarcar, e aí que acontece a questão da gente deixar aquela faixinha da zero marcada. Então essa máquina tem que estar regulada de acordo com essa daqui. Vou mostrar para vocês como eu faço para regular. Como eu falei, vou começar pela Wall Designer. É bem tranquilo de fazer. Então é o seguinte, esses são os dois parafusos de regulagem da nossa máquina. Eu vou soltar eles aqui. Olha, só uma soltadinha mesmo, não precisa tirar todo o parafuso, tá? Aí a lâmina ela fica solta, ó. Ela fica solta. Vocês têm que entender que essa lâmina de baixo aqui, ela não pode passar essa lâmina de cima. Ela não pode, essa de cima não pode passar de baixo, porque senão vai acabar machucando o cliente. Então, um dos jeitos mais fáceis que tem de regular é apoiar a lâmina na mesa. Ó, apoia de ponta primeiro e dá uma inclinadinha nela assim, ó. Que daí ela já vai dar uma regulagem bem zerada. Ó, vocês vão ver na imagem aí, a máquina, como que tem que ficar a lâmina. Ela tem que ficar bem retinha, só que, como eu falei, essa lâmina, ela tem que estar passando a lâmina de cima, porque senão vai machucar o cliente, senão ela vai acabar machucando o cliente. Então deixem ela bem zerada, porque como a Slimline, ela é uma máquina bem rente, bem zerada, que se aproxima bastante da navalha, essa aqui estando bem zerada vai desmarcar essa. No teu dia a dia, se tu quiser dar uma subidinha um pouquinho mais na alavanca para trabalhar, não tem problema nenhum. Mas para desmarcar essa máquina, tu precisa que essa esteja bem zerada, beleza? Então, regulei ali. Depois de ter regulado, eu seguro aqui a lâmina, e eu vou apertar esses parafusos de novo. Vai apertando e vai vendo se não perdeu a regulagem ali. E o lance da regulagem, gurizada, é muito de teste também. Às vezes a gente regula a máquina e vê que ela continua pegando, vê que ela já não está desmarcando tão fácil. Então é muito teste também para vocês regular a máquina, tá? Ó, vou soltar aqui de novo. Eu gosto de testar sempre no meu braço também para ver se não tá pegando. Ó, eu notei que ela ficou um pouquinho torta a lâmina ali, então eu vou ali, solto de novo. Vocês têm que entender, gurizada, que para vocês regular as máquinas, vocês têm que ir mexendo nela e ajustando até ela ficar boa. A máquina de corte ela é bem mais tranquila de regular. Agora a máquina de acabamento ela é mais difícil um pouquinho de regular. Beleza? Ó, agora vocês vão ver o jeito que tem que ficar a lâmina aí. Ela já tá bem de boa. Testo no meu braço aqui, ó, pra ver se não tá pegando, tá? Testo no braço aqui pra ver se não tá pegando. Essa sensação que a gente tem aqui na parte de dentro do braço é bem parecida com a do pescoço, é bem sensível. Então se ela estiver pegando aqui, quer dizer que no pescoço vai estar pegando também. Beleza? Vou mostrar pra vocês como que faz a limpeza da máquina agora, sem perder essa regulagem que a gente fez inicialmente. Como todo mundo faz o seguinte, solta esses dois parafusos aqui, né? E o que acontece? Quando tu solta esses dois parafusos, tu perde a regulagem original da tua lâmina e às vezes tu perde aquela referência. Não soltem esse parafuso aqui quando vocês forem regular a máquina. Ou depois de vocês terem regulado, quando vocês forem limpar a máquina, não soltem esse parafuso. Soltem somente esse daqui, tá? Ó, tô soltando esse parafuso aqui. Soltei o parafuso da alavanca, eu só tenho que fazer isso aqui, ó. E a lâmina ela já sai por inteiro. A minha máquina até tá bem suja. Ó, e notem que ela tem bastante cabelo. Isso aqui é cabelo de uma semana, tá? Eu abro a máquina toda semana, essa semana não tinha aberto ainda, justamente para gravar a aula. Essa pecinha, deixa eu limpar ela aqui, tirar um pouco esses cabelos aqui. Essa pecinha aqui, ó, que vocês estão vendo, essa pecinha de plástico aqui que vocês estão vendo, ela é a responsável por dar aquele barulho que fica a máquina, às vezes quando ela fica com uma vibração muito forte, a máquina fica muito barulhenta.
justamente por causa dessa pecinha. Ela acaba gastando essa região aqui, ó, e ela fica frouxa. Essa lâmina ela fica frouxa, a pecinha ali dentro, aí ela fica dando atrito, e isso faz com que dê aquele barulho. Então tem uma regulagem que a gente pode fazer aqui, que eu vou mostrar pra vocês também, que tira 100% o barulho da lâmina e deixa a máquina também um pouco mais potente. Então, ó, tira essa pecinha aqui, destaca ela, solta aqui o ferrinho e limpem, ó, podem limpar bem. Olha a quantidade de cabelo que sai da máquina. Tudo isso aqui trava a lâmina. Então por isso que eu limpo toda semana. Toda semana a gente faz essa limpeza na máquina, beleza? Limpa a lâmina aqui também. Se quiser colocar na torneira ali, lavar a lâmina, pode lavar, não tem problema. Depois vocês peguem e lubrifiquem de novo, tá? Para regular a lâmina, aí tu vai só soltar esses dois parafusinhos aqui e vai mexendo até regular ela, tá? Depois quando eu for encaixar de novo eu vou mostrar direitinho. Deixa eu dar uma limpada aqui, tirar esses cabelos. Limpei toda a máquina, tá? Agora eu vou encaixar as pecinhas aqui de novo. Encaixei a pecinha de plástico aqui. Ó, encaixei a pecinha de plástico. Aí é o seguinte, aqui está o segredo praticamente, ó. Eu vou tirar aqui. Tem um plástico aqui que ele já está até meio velho esse plástico. Um durex, uma fita durex. Peguem um papelzinho, ó, e limpem bem a lâmina, tirem bem esse excesso de óleo que fica para poder grudar a fita durex ali ou a fita isolante, o que vocês forem usar, tá? Vocês já vão entender para que a gente faz isso. Ó, uma fita durex aqui, que ela é bem simples, só é um pouquinho mais larga. Vou cortar um pedacinho aqui, ó. E eu vou colar. Aqui em cima da lâmina, com o intuito de tapar o buraquinho ali onde vai encaixada aquela pecinha de plástico que eu falei pra vocês. Beleza? Agora eu só vou cortar aqui para deixar no mesmo comprimento da lâmina, para não ficar sobrando, né? Ó, eu só cobri toda a lâmina. Aí eu gosto só de grudar bem o durex aqui mesmo, para ele não soltar depois, né? Beleza. Aí eu só abro um buraquinho aqui, ó, no meio dessa fita, pra gente poder encaixar ali no plástico. Aí o que acontece? Aquela pecinha que ela ficava frouxa ali dentro porque ela tava gasta, ela vai ficar mais justa e vai diminuir aquele atrito. Aí diminui o barulho e a máquina fica mais potente, porque toda a potência da máquina, a energia da máquina vai se concentrar na lâmina, não vai ficar vibrando. Beleza? Aí como eu não tirei esses parafusos aqui de cima, não desregulei a minha lâmina que já estava regulada, eu só preciso encaixar aqui, ó. Aí. Ó, encaixei ali. Aí eu não perco aquela regulagem que eu já tinha na minha lâmina. Depois de ter limpado a máquina, eu só vou colocar a alavanquinha aqui de novo. Viram que é bem simples, bem tranquilo de se fazer. Isso aqui, às vezes a gente acha que é uma besteira, mas isso dá resultado até no degradê, gurizada. A gente tem uma máquina mais potente, uma máquina bem regulada, mais zerada, que vai conseguir desmarcar zero mais fácil, vai otimizar teu trabalho, vai fazer com que tu consiga um resultado melhor. Então o degradê, o método, ele já começa na regulagem da máquina. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. Vou pegar um óleozinho agora para lubrificar ela. Ó, a máquina já ficou bem mais silenciosa. Ela tá bem forte mesmo, bem forte. Eu vou botar um óleozinho, ela vai diminuir ainda um pouquinho mais o barulho. Então, gurizada, eu coloquei o óleozinho aqui. Uns 3 pinguinhos em cada... aqui na lâmina. Mais uns 2 pinguinhos aqui no buraquinho para diminuir o atrito entre elas, né? Ó, e ela já ficou uma máquina bem potente mesmo. Diminuiu bastante o barulho dela.
A UAU ela tem esse lance de ela oscilar muito, né, a lâmina quando tá na alta ou na baixa, tá? Mas vocês vão ver, façam aí no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que a máquina ela fica muito mais silenciosa e ao mesmo tempo ela fica mais potente. Fica muito mais potente. Então, essa é a máquina que eu utilizo no dia a dia, o UAU Designer, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a Slimline, como que eu faço a regulagem dela. Aí pra fazer a regulagem dessa máquina, a gente vai soltar esses dois parafusos aqui. Essa é uma particularidade de todas as máquinas, todos têm esse parafusinho aqui. Ó, soltem ela. É uma máquina bem tranquila de regular também, porque ela já tem os parafusinhos ali de regulagem. Ó, soltei os dois parafusos. Ela também tem que limpar ela aqui, tá, gurizada? Isso aqui tranca a lâmina, ó. Isso aqui acaba trancando a lâmina. E fazendo essa limpeza aqui, gurizada, não tira a regulagem, tá? Podem fazer ela frequentemente. Como eu falei, limpo minhas máquinas toda semana, tá? Toda semana eu tô limpando. Então, ó, limpei bem ali dentro. Limpo a lâmina também, tá? Limpo a lâmina. Só passo aqui uma escovinha e passo óleo nela. Aí, esses dois parafusos aqui são os parafusos de regulagem. Deixa eu só limpar aqui. Aí eu só vou dar uma soltadinha nele aqui, ó. Ó, uma giradinha e uma giradinha. Essa máquina, o legal é que ela fique bem rente, tá? Ela tem que ficar bem rente aqui. Só que a regra é a mesma que eu utilizei para a máquina de corte. Essa lâmina que corta, que é a lâmina que mexe, ela não pode estar passando a lâmina de cima, porque senão ela vai acabar machucando o cliente também. Eu já perdi cliente por a máquina estar pegando. Então cuidem bastante isso. Tentem fazer com que testem ela no braço, porque isso vai fazer com que vocês tenham a sensação que o cliente está tendo passando no pescoço. Principalmente quando vai passar em cima do lábio, vai passar na parte de baixo do pescoço ali, machuca bastante. Beleza? Ó, eu vi que a lâmina ficou bem retinha, bem rente, e vou apertar bem esses dois parafusos aqui, ó. Beleza? Não precisa apertar a ponto de arrochar ele ali, só dá uma apertadinha. E aí eu vi que ela ficou retinha, coloca ela na máquina de novo e coloca os parafusos. Uma dica que eu vou dar pra vocês bem importante, tá? Caso aconteça aquilo que eu falei, da máquina tá engasgando e ela não tá mais cortando, como ela não tem uma regulagem e vocês estão vendo que ela achou que perdeu o fio da lâmina, não é que ela perde o fio, tá? Esse ferrinho aqui, ó, que tem aqui dentro, às vezes ele dá uma recuada, ele entorta e perde a pressão que essa lâmina dá nessa daqui, elas não ficam tão apertadas. E aí o cabelo entra ali e ela acaba engasgando. Então é só empurra esses dois ferrinhos pra frente aqui, ó. Se tiver até um negocinho pra bater ali, um martelo, alguma coisinha pra bater nesses dois ferrinhos aqui, pra ele empurrar mais a lâmina e pressionar mais, vai melhorar a lâmina de vocês, beleza? Essa é a forma que eu regulo a máquina de acabamento. Aí coloco ela aqui de novo. Gurizada, gosto bastante dessa máquina, tá? Bastante mesmo. Justamente por aquilo que eu falei, questão da anatomia dela. Ela é uma máquina bem leve, bem fininha. A lâmina é destacada, a gente consegue enxergar bem o que a gente está fazendo, consegue dar um acabamento bem preciso. Ela é bem zerada, isso faz com que tu só precise vir aqui e passar a lâmina depois por cima ali, porque ela já fica bem zerada. Então, ó, vi que ela ficou bem, o acabamento bem feitinho. Eu testo no meu braço só para ver se não ficou pegando. Cuidem muito dessa questão das pontas dela, ó, dos últimos 3 dentes ali. Se não tá pegando, tá bem bom, beleza? Coloquem os 3 pinguinhos de óleo aqui nela, aqui dentro também, e tá pronta para utilizar. E ela vai estar, essa aqui tem que estar desmarcando essa. Lembrem-se sempre disso, beleza? Vamos para shaver agora. Essa aqui é a shaver da Endis, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu gosto dessa máquina. E todas as questões de regulagem dessa shaver aqui, elas valem para qualquer outra shaver também, beleza? Toda é a mesma regrinha, o mesmo mecanismo de lâmina ali também, tá? Por que eu gosto dessa máquina? Ela é uma máquina bem potente, ó. É bem potente, até tá um pouco barulhenta. Eu vou mostrar pra vocês também como é que eu tiro esse barulho. E um dos motivos de eu preferir a shaver da Endis, essa aqui ela tem 2 amortecedores. A da UAU, ela só tem um amortecedor.
Então, essa aqui ela vai irritar muito menos o rosto do cliente, beleza? Eu até não gosto muito de usar ela na barba, eu uso muito mais no cabelo. Mas mesmo assim, eu acredito que ela irrite muito menos até no cabelo. Ó, eu utilizei ela ontem, ela tá bem suja, ó. Essa sujeira aqui, gurizada, que fica na máquina, isso aqui é resto de cabelo, é resto de um pouquinho da pele que dá uma esfoliada, impureza, oleosidade. Então, tudo isso aqui é sujeira do rosto do cliente. Então, o adequado seria o quê? Terminou um cliente, abre ela, nem que tu não vá conseguir fazer uma higienização assim porque tu tá meio apressado, passa o espanador aqui, ó, passa o espanador nela, só para tirar esse excesso aqui, ó. E isso faz com que até a máquina rode muito melhor. Então só dá uma limpadinha nela, viu que já vai utilizar de novo, limpa bem ela, tira bem esse excesso, tá? Ela não tá tão suja porque eu limpei ela recentemente, mas o que acontece? Eu tiro também essas duas lâminas aqui, ó. É só puxar ela e eu lavo ela na torneira, passo até uma escovinha. Ó, fica até mais fácil de limpar ela mesmo. Beleza? Lavei ela, coloco ali de novo. Outra dica importante que eu vou dar pra vocês. Quando vocês estiverem utilizando a shaver, tem muita gente que indica fazer o quê? Colocar talco na pele do cliente e depois passar a shaver. Eu particularmente não gosto de fazer isso. Por quê? Porque o talco ele entra aqui, ó, nesses vãos aqui e ele acaba aumentando muito o atrito com a lâmina. E aí quebra essa telinha bem rápido e ela fica seca também. Ela perde o fio. Então eu não uso talco. Como eu falo diversas vezes nos vídeos, a gente tem que passar a shaver com a mão bem solta, bem leve. Quando ela tá bem lubrificada e tá bem afiada, ela não vai ficar pegando, entendeu? Ela vai cortar bem tranquilo. Então sempre mantenham a lâmina bem limpa, bem lubrificada. E caso ela, mesmo estando limpa e lubrificada, ela não estiver cortando muito bem, tá na hora de trocar essa lâmina, beleza? A hora de trocar a lâmina não é somente quando quebra a telinha. Depois de eu ter limpado toda ela, eu pingo umas gotinhas de óleo aqui em cima, ó. Fecho ela. Ó, já diminuiu o barulho, beleza? Esse barulho ele dá esse barulho justamente por causa dessa sujeira que fica ali. Aí aumenta muito o atrito entre as lâminas e ele cria esse barulho. Aí fica até desconfortável para o cliente, vai diminuir a questão da efetividade dela, beleza? Ó. Aí a limpeza, gurizada, para vocês fazer a higienização dela, na verdade, lavou na torneira, lavou essa telinha que pode lavar também, passou escovinha, passa o secador para secar bem. Se quiserem passar um paninho com álcool, um borrifadorzinho com álcool também, e depois lubrificar, porque o álcool ele dá uma ressecada, tá pronto para utilizar a shaver, beleza? Ó. Então, gurizada, essas são as 3 máquinas que eu utilizo e que eu vou utilizar na jornada do degradê perfeito. Como eu falei, gosto bastante da Wall Designer, justamente porque ela é uma máquina leve, ao mesmo tempo é potente e tem lâmina taper. Gosto da Slimline porque ela é uma máquina leve, tem uma anatomia muito boa e ela é bem zerada. E gosto da Shaver porque ela é muito forte e ao mesmo tempo tem esses amortecedores que dá um conforto maior para trabalhar. Precisa ser essas 3 máquinas necessariamente? Não precisa. Faço degradê com uma Super Taper cordless também tranquilamente, beleza? A questão da lâmina fade ou taper, isso aí é uma particularidade minha. Como vocês também podem ter a particularidade de preferir a fade, então não tem problema. Qualquer máquina vocês conseguem chegar no mesmo resultado. Extremamente importante que essa esteja regulada de acordo com essa e que vocês tenham pelo menos 3 máquinas que dê para fazer o mesmo trabalho que essas 3 aqui também vão fazer. Que eu tenho certeza que no resultado final vocês vão conseguir chegar num resultado bem bacana. E lembre-se, para fazer o degradê, para vocês chegar no método, para vocês chegar no resultado final, vocês precisam também ter máquinas de qualidade. Já começa na regulagem das máquinas de vocês, beleza? Não é o preço da máquina que vai fazer a diferença. Se essas máquinas aqui estiverem muito bem reguladas e eu tiver uma UAL 100 anos e uma Detailer que são máquinas muito mais caras que essa e elas estiverem mal reguladas, elas não vão fazer um trabalho tão bom quanto essas máquinas. Por isso que eu digo, para chegar num degradê de qualidade, num resultado de qualidade, vocês já tem que começar pela regulagem das máquinas, beleza? Faço isso toda semana, tá? Para que sempre elas estejam bem reguladas, para que eu consiga trabalhar de uma forma mais efetiva
Então, limpem toda semana a máquina de vocês, regulem toda semana, lubrifiquem todos os dias, lubrifiquem as máquinas todos os dias, que com certeza o resultado de vocês, o resultado final do degradê de vocês começa já na regulagem das máquinas, beleza? Já tô com as máquinas aqui, reguladinhas já, bem limpas também, que são as máquinas que eu vou utilizar para realizar o método, e vou deixar um tema de casa para vocês. Vocês têm que pegar a máquina de corte de vocês, fazer a mesma coisa que vocês viram, peguem a máquina de acabamento, a shaver também, vão tirar uma foto e vão me marcar lá no Instagram e eu vou estar repostando. Utilizem a hashtag pronta pro degradê e jornada degradê perfeito. Marque a gente lá no Instagram que eu vou estar repostando para eu poder ver que vocês estão praticando. Porque o conhecimento sozinho, sem a prática, não vale de nada. Então, marquem lá, me mostrem que vocês estão praticando, que eu vou estar repostando lá no Instagram, beleza? Então, gurizada, antes da gente começar a tocar no cabelo e depois de já ter regulado as nossas máquinas, eu vou falar um pouco sobre as posições aqui que a gente utiliza a máquina, falar um pouco sobre a alavanca, falar um pouco sobre regulagens também, tá? Então vamos começar aqui pelo jeito de pegar a máquina. Vejo muitos alunos diversas vezes fazendo isso aqui, ó. Agarro a máquina com a palma da mão, só com o movimento do punho. Aí trabalho dessa forma. Segurando dessa maneira aqui, a gente acaba tendo somente dois pontos de flexão. O pulso e o cotovelo. E dessa forma, a gente não consegue ter uma precisão muito grande. A nossa precisão, ela diminui demais. O jeito correto de segurar a máquina não é esse. A gente deve segurar a máquina sempre mais com a ponta dos nossos dedos. Ainda não é o jeito certo de segurar. A gente deve sempre apoiar nossos dedos mais para frente da máquina. Dessa forma, a gente tem 3 pontos de flexão no nosso braço. O cotovelo, o punho e os dedos. Então, isso nos dá uma liberdade maior para trabalhar. A gente vai conseguir ter uma precisão muito maior e com certeza vai interferir no resultado final do nosso degradê. Portanto, essa posição dos dedos, por que a gente deve segurar um pouquinho mais para frente aqui? A gente vai conseguir fazer um movimento um pouco mais curto, isso dá uma segurança maior para a gente trabalhar, diferente da gente segurar com os dedos mais para trás. Isso vai gerar uma alavanca muito grande. Até em alguns casos a gente consegue trabalhar dessa forma, mas de modo geral é uma forma que não é 100% correta de trabalhar. Porque isso, principalmente para o aluno que é iniciante, que não tem muita destreza no movimento, ele vai acabar ferindo o degradê, vai acabar criando uma marcação que ele não vai conseguir tirar depois. Então olha o tamanho da alavanca que fica se eu seguro muito para baixo aqui, ó. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Reparem que dessa forma a parte de trás mexe muito mais do que a parte da frente. E dessa forma não. Essa forma é a parte da lâmina que está mexendo mais, então a precisão é menor. Dessa forma a precisão é maior, beleza? Esse movimento aqui, ó, vai ser mais um exercício para vocês postarem no Instagram e me marcarem lá. Ao invés de pegar aqui na parte de trás, peguem um pouquinho mais para frente. Não utilizem a máquina fazendo isso aqui, ó, botando o dedo na lâmina. Somente quando tiver o pente a gente segura aqui. Se tiver na zero, pega mais no meio da máquina, mais para cima. E vocês vão postar fazendo esse movimento aqui. E marcando lá a hashtag que está aparecendo aí na tela para vocês. Jornada degradê perfeito. Então fica aí para vocês o exercício. Essa é a base do nosso degradê, para fazer o nosso degradê. Não adianta a gente ter todo o método, ter as ferramentas reguladas e não saber fazer os movimentos, tá bom? Agora a gente vai estar falando um pouco sobre essa pecinha aqui, ó, que é a alavanca, que a gente muda as alturas, né, as regulagens da máquina. Basicamente, no nosso método, a gente vai utilizar ela com a alavanca na alta, né, com a lâmina baixa, alavanca na média, que daí a gente utiliza sempre para desmarcar, e para fazer um polimento com a alavanca na baixa, com a lâmina na alta, isso ajuda com que a gente faça um polimento. Uma dica que eu dou para vocês, que nem todo mundo sabe, tá vendo aqueles 3 risquinhos ali, ó? Aqueles 3 risquinhos ali em cima? Nesse risquinho que está nesse primeiro, a alavanca está na baixa. Depois fica na média no meio e na alta lá no risquinho de cima. Em primeiro momento, tu utiliza esses risquinhos como referência. Depois que automatizar já essa questão da alavanca, isso aqui vocês não vão mais precisar se guiar por esse risquinho. Mas em primeiro momento utilizem. Toda a máquina da UAU ela tem essa referência e vai ajudar bastante vocês a saber quando que está na baixa, na média e na alta, para conseguir marcar
desmarcar e polir o degradê. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os movimentos que basicamente a gente utiliza para fazer um degradê. Primeiro de tudo, eu preciso que vocês entendam que a questão dos movimentos é algo muito relativo. Por quê? Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabeça é uma cabeça. Não adianta eu falar para vocês, o jeito certo de fazer degradê é realizando um movimento plano, realizando um movimento em C. Se cada cabelo vai ter a sua particularidade e cada cabeça vai ter sua questão anatômica. Então assim, para que vocês entendam, quando a gente está marcando o degradê, de preferência, utilizem movimentos mais em C. Porque toda vez que a gente utilizar movimento mais em C, a gente já prepara o cabelo para ser desmarcado. E quando a gente vai realizar um movimento para desmarcar o degradê, aí eu gosto de utilizar um movimento um pouquinho mais plano, porque dificilmente eu vou criar uma marcação indesejada que eu não queria, beleza? Para realizar um polimento, eu posso utilizar mais os 3 dentes aqui da lâmina, uso mais a pontinha. Se eu quiser levantar, subir mais a alavanca, fazer movimento mais plano. Isso aí deve muito do feeling do barbeiro, que é uma coisa muito importante que vocês têm que ter. Esse feeling você tem que treinar bastante para vocês entenderem onde vocês têm que utilizar cada movimento ali. Então, movimento em C, movimento plano, polimento faz com a quininha da lâmina, polimento faz com a lâmina inteira, com a parte das costas da lâmina. Então, esses movimentos são bem treináveis também. Vocês têm que treinar em diversos cabelos para que você conseguir automatizar e chegar num resultado perfeito, beleza? Não se preocupem com essa questão dos movimentos agora. Eu estou exemplificando aqui para vocês. Quando a gente começar a cortar, isso vai ficar muito mais claro. Então, aí vocês vão conseguir lembrar de tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E isso vai acabar ficando muito mais didático e vai acabar ficando muito mais claro para vocês o que eu estou fazendo. Então, além da máquina, quando a gente vai fazer um degradê, a gente, na outra mão, a gente sempre vai estar segurando alguma coisa. Eu gosto de utilizar um pente ou uma escovinha. Em qual ocasião eu utilizo um ou outro? Quando eu estou fazendo a parte mais alta do degradê, aquela base mais alta, na região das arestas, o cabelo está com um volume maior. Aí o que eu faço? Eu pente o degradê. Eu vou estar penteando o degradê, porque vai ter aquele volume maior de cabelo. Então toda vez que eu penteo, eu estou trazendo o cabelo no sentido natural dele para que eu consiga enxergar mais o que eu estou fazendo. Aí chegou na região mais de zero ali da máquina. Estou utilizando a máquina, passando a pente 1, pente meio, pente 0 e a máquina na 0. Aí eu vou utilizar a escovinha. Isso aqui é uma escovinha bem simples. Vocês acham aí nos mercados, deve custar uns R$2. Toda vez que eu estiver passando a máquina, eu vou escovar o degradê, passei a máquina e escovo o degradê. Por quê? Porque toda vez que eu escovo, eu vou estar limpando a região que eu estou utilizando. Escovei, passei a máquina, limpei. Isso vai dar uma visão geral do que eu estou fazendo e eu vou conseguir enxergar se não está ficando nenhuma marquinha para trás, vou conseguir enxergar como que está ficando o meu degradê. Depois da máquina de corte, a gente tem a máquina de acabamento. Vou explicar basicamente algumas posições que eu utilizo para fazer o degradê, principalmente na hora de preparar a base para shaver ou para navalha, beleza? Quando a gente passa a máquina dessa forma, em posição de corte, ela tem uma altura. Quando a gente passa dessa forma, posição invertida, ela tem outra altura. Quando a gente passa dessa forma, só que de baixo para cima, ela tem outra altura. Então, o que acontece? Por que eu falo para vocês que essa máquina aqui tem que estar regulada de acordo com a máquina de corte? Porque se essa aqui estiver muito baixa, muito zerada, a máquina de corte não vai conseguir desmarcar ela. Então, posição de corte, posição invertida, preparando para navalha ou para shaver. Para quem não sabe, nessa posição a máquina fica, a lâmina da máquina ela é mais zerada, ela chega mais próximo da pele. Nessa parte, ela faz uma transição da máquina invertida para a máquina de corte, beleza? Depois disso a gente tem a shaver, que todo mundo acha que é só pegar a shaver e sair passando de qualquer forma, e não é assim que funciona, tá? Eu sugiro a vocês, utilizem a máquina de acabamento antes. Ela sempre vai ajudar vocês a passar a shaver mais fácil.
Porque se a gente utiliza a máquina de corte primeiro e não faz essa base para shaver, a gente pula uma fase da graduação e o degradê não vai ficar tão limpo, não vai ficar tão sombreado, não vai ficar tão homogêneo. Então, passe a máquina de acabamento antes, depois vocês vão utilizar a shaver nessa posição e não nessa posição, beleza? Utilizem nessa posição com a mão bem leve, vocês vão estar limpando toda a lateral da cabeça, mão bem leve, deixa que a máquina corta, não precisa ficar esfregando como se estivessem lavando uma louça na cabeça do cliente ou do modelo aí. Então, depois de utilizar a máquina de corte, máquina de acabamento, vamos utilizar a shaver, beleza? Extremamente importante que vocês façam todo aquele processo que a gente fez inicialmente para limpar ela, deixar ela sempre lubrificada, ela bem regulada. Isso vai fazer com que vocês consigam um resultado muito melhor no final do corte, beleza? Então, gurizada, essa foi a primeira aula. Falamos bastante de regulagem das máquinas, falamos questão de movimentos, regulagens das alavancas, posição de tu pegar a máquina também. Amanhã a gente vai para a parte prática, a gente já vai botar a mão na massa mesmo. Peguem papel, caneta para vocês poderem anotar, tirar todas as dúvidas de vocês. Amanhã eu vou ensinar vocês a organizar o cabelo, a preparar o cabelo para fazer o degradê, como que faz para te realizar as bases, que é onde o pessoal erra geralmente, onde separa o topo do cabelo da região das arestas, onde que eu coloco a shaver, onde que eu coloco a máquina zero. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês amanhã. Não percam essa aula, essa é uma aula muito importante que com certeza vai mudar a maneira de vocês ver o degradê e preparar o corte para fazer a transição entre as duas bases ali. Então por isso nós dividimos em 4 aulas essa jornada, por isso é uma jornada. Não caberia todo esse conteúdo dentro apenas de um workshop, apenas dentro de uma aula. A gente quis mostrar passo a passo, detalhado, tudo que eu faço, tudo que eu aplico no meu dia a dia, questão do método, a questão das regulagens, questão de até mesmo de tirar o barulho da máquina, eu mostrei para vocês. E é tudo isso que eu quero mostrar para mudar a vida de vocês e fazer vocês aumentar o faturamento e ter uma carteira de clientes ainda mais cheia. Então eu espero todos vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 8 da noite, para a aula número 2 da jornada Degradê Perfeito. E não esqueçam de tirar um print, de marcar a gente lá no Instagram, usar as hashtags que a gente colocou ali na tela e marcar, que eu vou estar repostando todos vocês lá e vou estar acompanhando cada um que está se dedicando e está acompanhando aí a jornada Degradê Perfeito. Espero todos vocês amanhã. Tchau!